Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um incrível Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e no vídeo de hoje vamos analisar mais um incrível livro da nossa literatura clássica, As Fábulas de Êsopo. Mas antes, gostaria de pedir-lhe gentilmente para curtir o canal, compartilhar com seus amigos interessados, comentar à vontade ao final do vídeo e tocar o sininho para ter notificação toda semana, porque eu faço vídeo aí de pelo menos 1 ou 2 livros toda semana. E aí você me fortalece para eu estar sempre fazendo resenha aqui de obras clássicas da nossa literatura. Muito bem, meus queridos, com as minhas baforadas de conhecimento, vamos aprender mais um pouco sobre esse incrível senhor, o Êsopo, que escreveu fábulas maravilhosas que se tornaram clássicas e não existe nenhum lugar no mundo onde não se conheça as fábulas desse incrível senhor. Êsopo foi um escravo e escritor que nasceu na Grécia Antiga no século VII a.C., ali por volta de 620 a.C., mas ele viveu bastante, viveu até os 80 anos mais ou menos, e foi durante o século VI a.C. que ele escreveu a maior parte de sua obra. Embora não se saiba onde este senhor tenha nascido, foi em algum lugar da Grécia Antiga. Alguns dizem Atenas, outros dizem que ele nasceu no norte da África, outros dizem que ele nasceu em alguma ilha do Mar Egeu, mas pouco importa exatamente onde ele tenha nascido. Sabe-se, no entanto, que ele morreu na cidade de Delfos, e ele foi executado pelo seu senhor, um homem chamado Xantos, que o matou de maneira aí bem injusta. Acontece que Êsopo, apesar de escravo, ele teve a genialidade de escrever grandes histórias curtas, mas que tinham ali todo um apelo educativo para os seus leitores. As fábulas, elas contêm aí um caráter moral e alegórico, ou seja, todas as fábulas contêm ali um ensinamento, elas têm esse objetivo de trazer um ensinamento para o leitor, mas elas também usam de alegorias. As histórias são sempre muito curtas e elas sempre apresentam ali normalmente animais que representam os personagens, e esses animais possuem inclusive aí características humanas, como falar, por exemplo. A palavra fábula, ela vem do latim, e do latim significa história ou narrativa. Essas composições são bem curtinhas, elas são escritas em prosa ou mesmo em verso, o que facilita a memorização, e os personagens falam e agem como humanos, embora ali dentro das histórias elas ainda possuam as suas características animais. Apesar de tudo, as fábulas elas fazem uma analogia com o cotidiano humano. Então elas, embora tenham personagens animais, elas inserem-se no cotidiano das pessoas comuns. E aí fazem um paralelo com as situações que nós vivenciamos no dia a dia, que naturalmente não seriam vivenciadas pelos animais. E no final da fábula, no final dessa historinha, temos aí um conteúdo de caráter moral. Inicialmente, as fábulas de Êsopo eram todas transmitidas oralmente, e só depois que foram colocadas por escrito. Muitos historiadores alegam que Êsopo nunca existiu, ele foi uma figura lendária, e que as fábulas foram escritas por outras mãos e lhe foram atribuídas posteriormente para garantir uma espécie de tradição. A palavra fábula, inclusive,
ela vem daquele verbo fabulare, que do latim significa falar ou narrar, né? É justamente desse verbo latino fabulare que vem a nossa palavra, nosso verbo falar em português. Outra coisa muito interessante é que essas historinhas, apesar de ter um caráter fortemente educativo, algumas delas eram usadas para criticar os governos locais. Alguns governos das quais o Êxopo não concordava, ele utilizava dessa narrativa para criticá-los. E, para não ser descoberto, para não gerarem desconfianças, as histórias acabavam aí colocando animais, não havia nomes, nenhum personagem real é citado, né? E dessa maneira não há como você provar naquela época que o Êxopo estava criticando algum tipo de governo. Agora, se prestar muita atenção nas fábulas, vocês vão conseguir perceber que em algumas situações ele transmite algumas mensagens nas quais os mais fortes podem ser enganados. Então ele dá algumas dicas para pessoas mais leigas, mais fracas socialmente, conseguirem aí enganar os mais poderosos e conseguir prevalecer aí por meio da astúcia. Agora, uma coisa muito interessante é que o emprego constante de animais que o Êxopo usa, isso vem da própria característica da Grécia Antiga, que era um território rural. O homem ele era muito mais próximo da agricultura naqueles tempos remotos do que hoje. E apesar da Grécia ser o berço da polis, lá havia quase 200 polis que geraram o núcleo urbano que nós conhecemos, ainda assim a população ela dependia muito da agricultura e tinha muito mais contato com as bestas, com os animais, do que atualmente. Agora, a linguagem que o Êxopo utilizava era universal. Era uma linguagem simples, fácil de entender, fácil de memorizar, e por isso mesmo as pessoas comuns podiam utilizar dessas histórias, memorizá-las e narrar aos seus filhos sem problema nenhum. E justamente por ser uma linguagem universal, não havia eruditos não precisava de eruditos para narrar essas histórias. A própria dona de casa, o camponês, podia narrar essas histórias para os seus filhos sem problema algum. Essas histórias não eram, por exemplo, um tratado de Aristóteles, né? Elas eram facilmente gravadas. E outra coisa muito interessante é que quando aparecem homens na história, e algumas delas aparecem, eles são descritos conforme suas profissões. Então tem o médico, tem o camponês, tem o artesão, tem até mesmo o bêbado, ok? E quando há citação de um nome próprio, como o próprio Êxopo, que às vezes é citado, ou um tal Diógenes, eles normalmente são figurados como pessoas sábias ou conselheiros muito inteligentes. Bom, vamos ler então duas fábulas só para a gente entender do que estamos falando? Vamos ler dessa edição a fábula 352. 352. A tartaruga e a lebre. Agora, pensa, você já ouviu essa história em algum lugar? A tartaruga e a lebre disputavam sobre quem era a mais rápida. Portanto, marcaram um dia e um lugar e se separaram. A lebre, então, por causa de sua rapidez natural, não se preocupou com a corrida. Jogou-se junto à estrada e aí dormiu. Mas a tartaruga, consciente de sua lentidão, não parou de correr e assim, ultrapassando a lebre adormecida, alcançou o pódio da vitória. Qual é a moral dessa história? A fábula mostra que muitas vezes o esforço vence uma natureza desleixada. Então, essa é a originalidade das histórias desse escritor. Ele consegue, por meio de uma história simples, envolvendo apenas duas personagens,
uma lebre e uma tartaruga, nos mostrar que a natureza esforçada sempre vai superar a natureza desleixada. E aí podemos analisar também uma outra muito famosa, que é a fábula 336, a cigarra e as formigas. Quem nunca ouviu essa história, minha gente? Em um inverno, as formigas secavam o grão molhado. Uma cigarra, com fome, pediu-lhes alimento. Mas as formigas lhe responderam: por que, durante o verão, você também não juntou alimento? E ela disse: não tive tempo, mas cantei melodiosamente. E as formigas, rindo, disseram: se você fazia música no verão, agora dance no inverno. Qual é a moral da história? A fábula mostra que não se deve ser negligente em qualquer negócio para não sofrer ou correr perigo. E vamos analisar também a 206, só para a gente fechar, porque são muitas fábulas, vocês têm que ter esse livro aqui e contar para os seus filhos. 206, o leão e o rato agradecido. Essa aqui é a minha favorita. Enquanto um leão dormia, um rato andava sobre seu corpo, mas o leão despertou e apoiou o rato para devorá-lo. O rato pediu-lhe que o soltasse, dizendo que, caso fosse poupado, pagar-lhe-ia a graça. Rindo, o leão o liberou. Aconteceu que, não muito depois, ele foi salvo graças ao rato, pois, quando foi capturado por caçadores e amarrado a uma árvore por uma corda, neste momento o rato ouviu-o se lamentando, foi lá, roeu a corda e o libertou, dizendo: você antes riu assim de mim, como se não esperasse retorno meu. Agora saiba bem que, com os ratos, também há gratidão. Moral? A fábula mostra que, com as mudanças de conjectura, os muito poderosos ficam necessitados dos mais fracos. Chegando à conclusão do vídeo, meus queridos, eu indico esse livro para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem sobrinho pequeno. Lê essas histórias para os seus filhos, tenho certeza que eles vão adorar. E é uma maneira excelente de liberar a criatividade, a imaginação dos seus filhos. Tenho certeza que eles vão começar a ter gosto pelas histórias, vão começar a ter gosto pela leitura. E o mais legal é que essas histórias têm 2.600 anos, 2.500 anos e são atemporais, né? Não morrem. E estão aí até hoje, não à toa, são clássicos. Ainda que hoje em dia seja mais voltado para as crianças, mas qualquer adulto pode se alimentar dessa sabedoria moral. Meus queridos, fico por aqui. Obrigado por ter me acompanhado nesses quase 14 minutos de vídeo. Até o próximo Cachimbo Filosofal. Fiquem com Deus.